Todo dia de segunda a sexta, almoço com o Luiz, um vídeo novo pra você, sempre por volta do meio-dia. E hoje, galera, eu quero comentar duas coisas com vocês. A primeira é sobre a fala do presidente, sobre a PRF, e a segunda é sobre o Sebrasp. Eu vou começar pelo Sebrasp. Não queria ter que ficar falando mal do Sebrasp, mas não tem jeito. Cara, é uma banca que era muito boa, era uma banca que tinha pouquíssimas anulações nas questões, né? Não tinha erro nenhum no concurso e agora é lambança atrás de lambança, né? Vocês lembram aí dos vídeos que eu fiz, todo o histórico de erros que teve na PRF, né? Cara, esse candidato que selecionou inglês apareceu espanhol, local de prova diferente do que o cara selecionou, muito mais distante do que ele tinha selecionado, né? O mais grave, a meu ver, além das anulações, né, e erros nas provas ali, erros absurdos, né? Teve também troca de resultados dos candidatos no exame de saúde. Aí o que acontece? Saiu depois uma retificação do Sebrasp, né? Como se tivesse corrigido o erro. Corrigiu em parte, né? Segundo os alunos aí me relataram, vários tiveram os erros corrigidos, mas outros erros persistiram. E gente que não tinha nada, né? Não tinha nada, de repente surgiu um problema pro cara lá, né? Pessoa saudável e sem nenhum problema no exame, e acabou tendo que refazer alguns exames aí, porque o Sebrasp disse que o cara não entregou. E daí os alunos, né, vários, não foi só um, me mandou lá, ó, aqui, Luiz, o protocolo aqui, eu tenho o protocolo salvo que eu entreguei esse exame. O Sebrasp está dizendo que eu não entreguei. Né? Então isso está acontecendo ainda, né? Os problemas no concurso da PRF seguem. A administração da PRF já está ciente desses problemas também na prova de títulos, né? Tipo, o cara tem o mesmo título que outro. Para esse aqui foi dado ponto, teve isonomia para esse grupo aqui, e para esse grupo aqui não, né? Sendo que é o mesmo título. E isso aí já foi levado ao conhecimento da administração da PRF. A administração da PRF solicitou informações do Sebrasp, né, para resolver essa situação. Então, se o Sebrasp não resolver, a gente espera que a PRF resolva, né, para não ter que ir para o judiciário, para não ter outro risco de suspender o concurso, tá? Isso foi com a PRF. E agora com a PCDF já começou o problema, né, no dia da prova, dia de aplicação da prova, teve atraso, gente que recebeu a prova muito antes dos outros, né, antes de abrir prazo para recurso, a própria banca já teve que anular questões porque colocou lá um caractere a mais ali, né, deixou as assertivas ali com um caractere a mais e acabou tendo que anular. Cara, uma coisa muito bizonha, né? A prova não passou por revisão, cara. Né? Eu fico imaginando o examinador, teve um ano para fazer essa prova e o cara não teve a capacidade nesse um ano de fazer uma prova certinha, né? Sem ter que anular coisas absurdas. Vai ter mais anulação pela frente, né? Não pense que não, vai ter. Mas essa já foi uma anulação de ofício, né? Algo que não é comum da gente ver do Sebrasp. Ele anular de ofício algumas questões, né? Se não me engano, foram 3 questões, tá? Então, Sebrasp continua fazendo lambança, continua longe de ser a banca que era, tá? Então, tá muito feia a coisa pro Sebrasp. Agora, comentando aí sobre a fala do presidente, né? Ele mencionou que a PRF dá lucro. E é verdade, né? A PRF dá lucro. Se a gente analisar, pessoal, só assim, ó, pegar folha de pagamento, né? Servidores ativos, aposentados, pensionistas. E pegar as multas que a PRF faz, aí é prejuízo. O prejuízo aí é muito grande. Né? O pessoal tem a tendência de achar que fazer multa é para ganhar dinheiro, né? Não, pessoal. A multa, por incrível que pareça, ela dá prejuízo para o governo. Por que fazer multa dá prejuízo? Não é daí que vem o lucro da PRF, né? Não é das multas. Falando da multa. Quando um PRF, né, vai lá, a PRF faz 100 multas. Cara, dessas 100 multas, é muito provável que uns 30 recorram, tá? Uns 30% recorra. Esses 30% recorrendo, cara, eles vão gerar uma demanda administrativa, né? São pessoas que vão ter que disponibilizar o seu tempo, e essas pessoas são pagas, né, para analisar esses recursos de multa. E tem todo um trâmite, né? Tem todo um trâmite. Tem também o correio, notificações, né? Tudo isso gera custo. E uma parte desses 30% que ingressou com recurso administrativo ainda vai ingressar com recurso no judiciário,
que também vai ter muito custo, e aí um custo mais alto ainda. Então fazer multa, né? O pessoal acha que dá lucro, não dá lucro, né? Pelo menos não no caso da PRF. Talvez algum município aí que faça muitas multas, né? Aí talvez dê lucro. Mas para a PRF fazer multa, tá? Isso aí não é lucro. Pro governo acaba sendo prejuízo por causa desses trâmites administrativos que eu mencionei para vocês. Onde está o lucro que a PRF dá para a sociedade? Cara, o lucro que a PRF dá para a sociedade é no combate ao crime, tá? Vou começar com contrabando e descaminho, né? Contrabando e descaminho são crimes aí que causam um prejuízo absurdo para a indústria nacional, para o fisco nacional, e a PRF combate tanto inibindo, né? Mas como realmente usando da inteligência, né, apreendendo mercadorias. A PRF tem apreensões gigantescas envolvendo contrabando e descaminho. Tem também, né, o tráfico de drogas. A PRF trabalha combatendo o tráfico de drogas. É a polícia com maiores expertise nisso, né? Sem desmerecer as outras, mas por que a PRF tem essa expertise, né, no trabalho de inteligência, no trabalho ostensivo? Porque as drogas, a maior parte das drogas que chegam no Brasil, chegam por via terrestre e muitas vão passar por rodovia federal. Então a PRF está dentro desse cenário e acabou adquirindo experiência com isso, né? Outra coisa, e talvez aí esteja um dos pontos onde a PRF dá mais lucro para a sociedade, é no combate à violência do trânsito. Cara, acidente de trânsito é uma coisa que dá um prejuízo descomunal para o país. Eu não estou falando aqui de milhões, eu estou falando de bilhões e bilhões de reais que os acidentes trazem de prejuízo para a sociedade, né? Geralmente, pessoal, pessoas que se envolvem em acidente são pessoas com idade ativa, né? São pessoas que estão produzindo na sociedade. Muitas vezes essa pessoa vai ser hospitalizada, né? Vai lá dar custos para o SUS. Muitas vezes um acidente decorre de um crime, né? Uma embriaguez ou trânsito. Isso vai movimentar polícia, isso vai movimentar judiciário, isso vai movimentar rede pública de saúde, isso vai movimentar previdência, né? Porque se o cara está afastado, ele deixou de produzir, o governo vai dar um benefício para ele, né? Se ele fizer jus a esse benefício, né? Muitas vezes faz. O cara que tem um carro é um cara que está ativo normalmente na sociedade, né? Tá lá com a sua CLT, né? Pagando seus impostos, e esse cara vai ser afastado, tá? Tô falando desse prejuízo. Vai ter o prejuízo ali também, né? Na rodovia. Muitas vezes vai ter que ter reparos na rodovia. E cada reparo, nossa, vocês não têm noção do preço que é uma placa, por exemplo, né? Ou um buraco no asfalto que os acidentes causam. E isso é muito comum, pessoal, muito comum. Então, o prejuízo de acidente, né, sobretudo acidentes violentos envolvendo morte, é da ordem de bilhões. E a PRF tem diminuído nas rodovias federais drasticamente, ano a ano, a quantidade de acidentes fatais nas rodovias. Então, realmente, tá? Fico feliz que tenha tido esse reconhecimento para a PRF. A PRF realmente é uma polícia que, né, sob esse viés que eu mencionei para vocês, ela dá lucro. Não é um lucro direto, né? É um lucro indireto por meio de suas ações, né? Acabam aumentando a circulação de riquezas do Brasil, né? A PRF, ela busca dar segurança para o transporte de mercadorias no território nacional. Então, quando a gente nomeia um policial, né, para ser PRF, cara, a gente está investindo também na economia do país, né? É algo que muitos se recusam, né? Muito pessoal aí do Ministério da Economia, às vezes o cara, não, né? O cara tem na visão ali, a cabeça liberal, que servidor público é gasto, né? Servidor público é prejuízo. Nem sempre, tá? Você nomear um PRF, você está contribuindo para o desenvolvimento nacional, para a riqueza do país. Segurança, né, cara, foi um dos fundamentos da criação do Estado, né? Se a gente pega lá o feudalismo, um dos motivos de ter, né, de sair do feudalismo ali e entrar para os estados, né, para a criação dos estados, foi justamente isso. O papel do governo, a burguesia aceitou, né, ceder a sua liberdade ao monarca, justamente porque o Estado, em troca disso, né, desse pacto, iria garantir a segurança. E a burguesia precisava da segurança do Estado para a circulação de riquezas, né?
cara, passaram-se aí centenas de anos, mas os pilares da economia, né, ainda são os mesmos. A circulação de riqueza é muito importante e para isso tem que ter segurança e para isso tem que ter Polícia Rodoviária Federal. Então, o presidente mencionou aí também, né, que a PRF vai ser, historicamente, né, de todos os governos, e é verdade o que ele está falando, vai ter o maior efetivo que já teve. Isso é verdade. Porém, ainda é muito defasado, né? O efetivo máximo que a PRF pode atingir é 13 mil, tá? 13 mil policiais. Hoje está em torno de 11 mil, um pouquinho abaixo disso, tá? Não me recordo exatamente. O máximo é 13 mil. Porém, o ideal, tem um estudo disso, tá? A gente vai fazer um vídeo mais completo sobre isso no futuro. O ideal seria 18 mil PRFs, né? Próximo do ideal para dar conta do quanto o Brasil cresceu, né? As rodovias cresceram, né? Tem muito mais rodovia e tem muito mais fluxo de veículos. Então, a PRF ainda está longe de ter o efetivo ideal. E a gente conta, né, que esse governo e os próximos governos continuem olhando para a importância da PRF no cenário do desenvolvimento nacional. Tá? E que, né, o primeiro passo é nomear todos os aprovados aí na PRF, né? Nesse momento aí tem 3 mil e pouco, né? Se eu não estou errado, me corrijam nos comentários aí os aprovados. Tem uma galera aí pronta, né, para começar a trabalhar. Então, nomear todo esse pessoal já vai abrir aí, né? Começa a contar o prazo para abrir novo concurso e aí lutar, né? Lutar para o aumento de efetivo da PRF. Embora a PRF tenha números realmente expressivos, né? Tanto é que o governo se orgulha muito, está sempre mostrando e comentando os números da PRF, que são realmente impressionantes por pouco efetivo que a PRF tem, né, pessoal? Cara, qualquer polícia militar estadual tem um efetivo muito maior que a PRF. E a PRF traz resultados, às vezes, assim, 20 vezes, 30 vezes maiores do que polícias com efetivo 10 vezes maior do que o da PRF. Como que a PRF faz isso? Com policiais selecionados pelo concurso público, com treinamento, foco em determinadas demandas, e isso vai trazendo resultado, né? Investimento em tecnologia, investimento em equipamento, investimento no setor de inteligência. Tudo isso vai trazendo resultado, mas o elemento humano ainda é indispensável, né? E se quiser ter números muito maiores, né? Um combate à criminalidade muito mais expressivo, a gente precisa aumentar a quantidade de cargos previsto em lei para a PRF, tá certo? Por hoje é só, vou deixar aí o vídeo da fala do presidente para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Nós vamos ter, nosso governo, o maior número de policiais federais e rodoviários federais na história do Brasil. Amém. Vocês a PRF dá lucro pra gente. Sim. Vocês aprendem de recurso, drogas e armamento, 10 vezes mais do que recebe de salário. Verdade. A PRF realmente mudou muito o nosso governo. As duas, a PF e a PRF. A PF também, né? Com material, equipamento, inteligência.